Novamente. Muito obrigado pela presença, né, depois dessa mesa super bonita de manhã. Somos nós, a mesa da tarde de hoje, que se intitula Práticas Forasteiras em Arte, Deambulações e Deslocamentos Infraordinários. Nós somos o grupo de pesquisa Vagamundo, Poéticas Nômades. O grupo é coordenado por mim e pela artista Julia Millward. É um grupo que tem 11 anos de existência e a gente trabalha a escrita coletiva, a geopoética, a viagem como método, sempre entendendo que a proximidade pode ser um vasto mundo. Então, nós temos vários projetos que estão disponíveis no nosso site, Vagamundo Poéticas Nômades, para quem quiser ver. E é sempre a gente trabalha são 3 coordenadas, que a gente chama das coordenadas vaga, que são expedição, escrita e exposição. E é nesse tripé que a gente trabalha. Nós nos encontramos toda sexta, de 9 a meio-dia. Então, a gente faz tudo coletivamente, isso significa muito tempo em cada projeto. Quando a gente fala que escreve coletivamente, a gente escreve coletivamente mesmo. As exposições, os trabalhos, sempre pensados junto, né? Acho que o nosso desejo é sempre do fazer junto, tendo a paisagem, a viagem, a geopoética e as várias linguagens artísticas junto com a gente, né? Então, eu gostaria, antes de apresentar nossos convidados, apresentar uma parte do Vaga, que está aqui. Nós somos 11. Então, a gente tem Levi Ortoff, Fabrícia eu apresento depois, mas Fabrícia também do Vaga, Laura Papa, Marina Raimundini, Márcia Regina, Júlia Millward, Raíza Curti e Mariana Siqueira. Ainda está faltando Dana Lua, que está fazendo doutorado de sanduíche em Portugal, Aline Sibeli, Thalita Perfeito, e fechou. Deu 11. Uma mulherada. E o Levi. 10 mais o Levi. E a gente, para essa mesa, nós, né, Ju, eu e todo mundo, a gente pensou imediatamente em 2 nomes para estarem aqui com a gente, 3, né, com o Ju, que mora em São Paulo. E são eles, né? Fabrícia Jordão, professora doutora Fabrícia Jordão, que é também do Vaga, e ela é nossa curadora Vaga, e ela está aqui, ela é professora da Universidade Federal do Paraná, curadora, historiadora da arte, né, Fabrícia, com muitos projetos, coordena o Laboratório do Imaginário Radical, entre outras coisas, trabalha muito na fronteira entre poesia também e imagem. E aí eu posso passar para vocês se apresentarem, eu acho que é importante também. E professor Francis Wilker, da Universidade Federal do Ceará, das artes cênicas, né, Francis? Trabalha com a relação entre paisagem e cena, paisagem e cidade. Ele fundou o Teatro do Concreto, que é um grupo bem importante de teatro aqui de Brasília, né, e entre outras coisas. E eles toparam imediatamente. O Francis é pesquisador do Vaga também, então foi uma oportunidade da gente, que trabalha sempre nas distâncias geográficas. O Vaga trabalha com as distâncias, está cada um num ponto, muitas vezes, da gente estar aqui hoje junto, propondo para vocês uma tarde em 4 atos. Ela vai ser um pouco diferente do formato da mesa da manhã, né? Então, nós pensamos essa mesa. Foi muito divertido e prazeroso os encontros do grupo, pensando, e nós chegamos a esses 4 atos. O primeiro ato, está aí o tapete, ele é o sujeito desse ato, a gente vai fazer um voo coletivo. Nós vamos começar por esse voo coletivo, nós vamos sair daqui. Normalmente, a gente não dá muita explicação, mas eu vou dar, para ninguém sair correndo e falar, esqueci que eu tinha um compromisso. Então, esqueci que eu tinha uma banca, um colegiado. E aí a gente vai sair daqui juntos, nesse voo coletivo. Essa é a proposta, não é prisão, quem não quiser, não se... Então, esse é o primeiro ato. O segundo ato, a gente vai voltar para cá,
e nós vamos fazer o que a gente chamou de coleção de práticas forasteiras. E aí a gente vai ativar algumas coisas e também o convite vai estar aberto para quem está na audiência. O terceiro ato a gente está chamando de bolo. O bolo. Sem mais explicações, o bolo o quarto e último ato é uma mostra de vídeos forasteiros. E aí a gente vai começar, então, o primeiro ato, que é o voo coletivo, só sinalizando aqui, esse é um trabalho do Vaga, que se chama Ensaio para Voo. A gente tem vários ensaios para voo, esse é um deles, e ele vai ficar acontecendo aí o vídeo até a gente voltar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, gente, primeiro ato, deixa eu pegar meu sininho. A gente pediu para que cada um de nós... A gente pediu para cada um de nós, está péssima essa frase, a cada um de nós trouxe uma coleção de objetos forasteiros para a gente começar o nosso segundo ato. Então, a gente vai dispor aqui os objetos e, a partir deles, a gente vai conversar. Não tem roteiro, a gente confiou no acontecimento. E, obviamente, vocês podem se aproximar. Se tiverem algum objeto forasteiro que desejem colocar junto com os nossos, todos os objetos são bem-vindos. A ideia, gente, é a gente meio que fazer um banquete aqui de objetos e práticas forasteiras. Então, quem tiver alguma coisa para oferecer ou colocar, pode vir, e depois a gente segue no ato.
Gente, então, a proposta é o seguinte. Qualquer pessoa, além da gente, óbvio, pode vir aqui no banquete e eleger um objeto. A partir do momento que você escolhe esse objeto, a pessoa que trouxe esse objeto para compartilhar vai falar um pouco sobre esse objeto e vai ser a seguinte, a pessoa que vai, assim que ela terminar de falar, ela vai lá e vai escolher um objeto de quem foi esse objeto, aí vai girando, certo? E aí vocês vão poder falar por um certo tempo, mas quando vocês escutarem o sinete, acabou. Então, a ideia não é concluir o raciocínio. Escutou o sininho, corta e entra outra pessoa. Tá? Gente, meu não acaba nunca. Pessoa trouxe pessoa. Quem quiser pode vir, escolher um objeto e a gente começa. Sem roubos. Não está filmando? Eu não. De quem? Então, G, pode mostrar. Sempre quis ser a rainha Elizabeth. De quem é esse objeto? Então, tem em mãos aqui uma caixa com um baralho de rostos famosos da Inglaterra, vendidos como souvenir, né, em loja de souvenir. Que é o souvenir dessa lembrança, né? E essa lembrança que é uma lembrança programada, uma lembrança comprável, que é ofertada, que, ao mesmo tempo, esse objeto tão comum, tão fácil de adquirir, né, em qualquer loja de souvenirs, afinal é esse nome que carrega, esse objeto que é reprodutível, né, então, que não existe uma cópia única, ele se torna, quando a gente recebe esse presente, como eu fui representeada por ele se torna um objeto único na sua história, né? Então, assim, tem algo que o Georges Perec fala, né, que são dessas lembranças comuns, como é que algo que, no sentido de transformação, né, como um objeto capitalista, um objeto cotidiano, e comum de reproduções, um copo. Aqui a gente vai ter algumas peças únicas, mas eu estou vendendo, né, assim, umas peças únicas disponíveis do nosso leilão. Mas como é que ele se torna único na medida em que há uma história que é contada a partir dele, né? Então, aqui nesse jogo, dessa brincadeira da Rainha Elizabeth, e ainda só para fazer uma homenagem ao Martin Parr, que foi embora, né, assim, que faleceu tem uns 3 dias ou 4, que é uma figura tão importante para a gente pensar a fotografia contemporânea, e também o quanto a gente olha para esse lugar do cotidiano e critica ele através de uma ironia, né, assim, com suas críticas. E aqui eu acho que a sociedade inglesa está bem representada pelo Martin Parr, por esse deboche que ele trouxe dentro da fotografia contemporânea, né. Já passou o meu tempo, não? Não, mas pode acabar antes também, gente. Ah, tá. Então, estava contando? Então, é o tornar único aquilo que é comum, né? Quanto nossas experiências particulares acontecem a partir desse objeto e das histórias que nos ligam. É você que escolhe. Ah, sim. É seu? De quem que é o bolo de chocolate no futuro? O que é para fazer mesmo? Falar sobre o seu objeto, contar. Nossa. Eu estou um pouco cansada de falar desse bolo, mas vamos lá. O bolo de chocolate do futuro é um trabalho em andamento
em que envolve afeto, com uma receita de bolo de chocolate que a minha mãe subverteu ao longo de 30 anos e deixa mais gostoso do que o normal. A ideia é que você coma o bolo, e embaixo tem uma mensagem oracular para você, e em cima tem um QR Code. Quando você acessa esse QR Code, você tem uma pergunta lá que surge, que é: qual é a cor do futuro para você? Esses dias eu não estou muito feliz com essa pergunta, não. Mas acho interessante porque algumas respostas têm me levado a lugares interessantes. E a ideia é que eu junte essas respostas até dezembro de 2026. E com essas respostas das pessoas que elas imaginam que seja o futuro, eu vou fazer uma tapeçaria que vai representar essas cores. E estou cheia de bolo, quem quiser bolo. Eu acabei fazendo propaganda, né? O meu tá ali. Mas é isso. Mas é R$ 10 o bolo de chocolate. Mas eu tenho pensado muito também como ele é uma tentativa de uma artista de existir no mundo das artes. Nossa, minha voz aumentou e não aumentou? Ui. Fiquei até com calor. É uma tentativa de uma artista de sobreviver nas artes, e ainda falar de afeto. Essa receita que é um bolo que eu sempre faço para os meus amigos, que minha mãe sempre fez para todo mundo da família. E é uma extensão disso. Tenho pensado sobre todas essas coisas, mas meio mal-humorada com ele no momento, assim. E é isso. Agora eu escolho um objeto? Eu acho que a gente pode devolver os objetos para lá. Deixa eu ver. Fazer uma parte dos objetos já escolhidos. Tem que desligar? É porque isso é... Exato. Arrasou. Obrigada. Oi, essa caneca aqui eu quebrei em 2019 e eu não sabia que Durepox você tem que juntar o branco com cinza. E aí eu fiquei uma semana e a coisa não endurecia. E aí eu fiquei muito puta porque esse objeto aqui é de um amigo meu e foi a avó dele que deu para ele. E era muito importante para ele. E nessa época eu estava morando na casa dele. E eu não tinha coragem de contar, porque era um copo que tinha um afeto muito importante. Aí eu decidi... enfim, depois eu acabei descobrindo como é que era, fui pesquisar e tinha que juntar o branco com cinza, aí juntou isso aqui, que é uma insuficiência minha, mas eu acho bonito essa insuficiência aqui. Depois de um tempo, eu estava criando um espetáculo, que é um espetáculo chamado Isso Também Passará Antes que Eu Morra. E, nesse espetáculo, a gente pega elementos de casa e leva para a cenografia. Então, coisas que estão lá no cenário, coisas que são das atrizes, por exemplo. E aí eu pedi para que uma das atrizes contasse em cena que ela quebrou esse objeto. E meu amigo foi assistir o espetáculo. E aí eu pedi que ela devolvesse para ele, falasse desculpa, né, contasse que tentou colar, que não deu certo. E essa é a história desse objeto. Bom, esse é um livro, se chama Cartas de Amor. E ele é um livro que eu estava em Montevidéu, num congresso, e raramente eu faço isso, e eu olhei para ele e eu não podia sair da livraria sem ele. Ele é um livro que tem uma dedicatória, ele custou £1, baratíssimo, numa livraria que tinha antiquários também, que eu estava interessada nos mapas. Eu saí sem mapa e saí com o livro, com cartas de amor. São as cartas de Liszt para a Condessa de Angoulême. E tem uma dedicatória para... Está escrito para Caíla, não dá para identificar o nome, com carinho, tem uma rasura de quem está dedicando a ela, 18 de 10 de 1948.
E esse livro ele não tem lugar na minha estante, e eu fico com ele sempre perto. Para mim, ele é o livro forasteiro, é o objeto forasteiro. Eu acho que o livro, para mim, ele é um dos objetos nômades por excelência. Eu acho que todos nós, em alguma situação de emergência, ou de amor, ou de felicidade extrema, a gente tem sempre um livro que nos acompanha. Então, eu acho que o livro ele é forasteiro, que me leva a uma questão assim para a gente pensar juntos nessa tarde, o que nos torna forasteiros, né? O que torna um objeto forasteiro, o que nos mantém forasteiros, né? E aí eu sei que daqui a pouco o sino vai tocar, mas eu acho que essa é né, Márcia ter escolhido esse livro, e eu lanço essa primeira questão. Escolheu Não foi combinado isso, tá, gente? Meu objeto forasteiro aqui tem uma foto de um banco de praça do centro da Ceilândia. Eu escolhi esse objeto pensando em forasteiros fixos, não é um forasteiro nômade esse banco. Pensando em todos os bancos, na verdade, que compõem, né, esses espaços de espera, de saudade, de conversa, de descanso. E que, para mim, ele foi, durante muito tempo, um forasteiro fixo amigo, assim, que me acolheu em memória. Fiquei um tempo fazendo pequenas residências em bancos de Brasília e anotando histórias e memórias de pessoas. E, nesses lugares, eu vi o quanto que eles eram forasteiros e o quanto que eles acolhiam, né, os desvios da cidade, porque a gente passa por coisas e a gente vive a nossa vida, e tem esses lugares que eu encontrei de descanso e, ao mesmo tempo, desvio de rotas, desvios de esperas. Então, eu trouxe esse lugar forasteiro, e é isso. Enquanto a Mari escolhe, é só pensar no banco, que aí acho que as questões vão aparecendo dos conceitos e práticas do vagamundo, né? Então, o banco, ele como esse espaço esse lugar de paragem no centro da cidade, né? E convido todo mundo a ler um capítulo, né, de um livro do Ítalo Calvino, que se chama Marcovaldo e as Estações da Cidade. E o Marcovaldo é um personagem desesperadamente infeliz, um proletário italiano, e ele decide tirar férias no banco da praça. Ele não tem dinheiro para lugar nenhum, então ele, por exemplo, ele realiza pescarias no aquário de um restaurante, ele tira férias no banco da cidade porque ele queria ver o céu estrelado daquele banco. Só que, para a tristeza de Marcovaldo, quando ele consegue tirar as férias e ir passar a noite no banco para ver o céu, quando ele chega, o que acontece? O banco está ocupado com um casal de namorados. E aí é a descrição do Calvino, ele coloca... Eles tinham que brigar agora, essa briga não vai terminar nunca. E, quando ele consegue, na madrugada, deitar no banco, o que chega? Os lixeiros. E limpam, para limpar. Depois, o barulho da fonte. E Marcovaldo não consegue sentar no banco nem olhar o céu. Ele volta para casa e a próxima missão é catar cogumelos no ponto de ônibus. Vale a pena. Chama Marcovaldo e as Estações da Cidade. Era só esse. Essa daqui é uma imagem da estação de trem de Fortaleza, que foi desativada, de uma época que o Brasil estava investindo, né, nas estradas de trem, depois desiste por influência americana. E eu monto um trabalho nessa estação abandonada em 2017.
E aqui é o registro. Essa estação depois foi revitalizada naquela perspectiva que a gente conhece, que apaga quase tudo e fica tudo branco, como uma galeria branca. E esse ano, em março, foi a comemoração de aniversário dessa, virou a Estação das Artes lá em Fortaleza. E aí eu propus uma exposição de fotos dessa peça, porque essa peça se torna um documento de quando aquela estação ainda era uma ruína, antes de ser o centro cultural que é hoje. E acho que, tentando dialogar com a sua pergunta, né, Karina, da prática forasteira, eu acho que no meu trabalho, no que eu pesquiso, tem me interessado esse não ser de um lugar só, né, esse poder transitar, não pertencer exatamente a um único campo, né. Então, às vezes, poder olhar para um trabalho e ver que ali o teatro conversa, ou as artes da cena conversa com as artes visuais, conversa com a performance, conversa com o patrimônio, e talvez conversa com uma questão que é sobre como habitar, de que modo a gente constrói cidade, de que modo a arte ativa as memórias e os espaços da cidade. Quando a Karina convidou a gente para participar, eu comecei a pensar o que é que eu poderia levar para o banquete. E pensei em trazer algumas palavras que eu considero muito forasteiras. E, acompanhado das palavras, na verdade, eu pensei em práticas, que as práticas trazem palavras. E aí eu fiz um pool dessas palavras e práticas. O escolhido agora foi tradução. Quando a poeta e tradutora argentina Laura Wittner diz: para isso também se escreve, para que outra pessoa habite à margem de alguma palavra que não se traduz. Isso é prática forasteira. Isto é arte. Bom, eu trouxe, na verdade, até estava me questionando aqui, será que eu trouxe muitos objetos ou eu trouxe um só, né? Nessa ideia de ir juntando objetos, pequenas coisas que me aparecem já há alguns anos, me interessa muito pensar como que eu vou guardá-los, como que eu vou armazená-los. E, enfim, esses potes são os meus favoritos. E, a partir do momento que eles se misturam aqui dentro, eles se tornam esse novo, talvez único objeto. Então, aqui tem muitas coisas assim misturadas. Tem pedaço de azulejo, tem miçanga, tem pedaço de parede, tem brinco, tem botão, enfim, pedaço de vidro. Alguns têm umas montagens que eu fiz com eles, outros são só objetos soltos. E são objetos que me acompanham já há alguns bons anos, assim, acho que desde 2019, 2020. E hoje, quando eu olhei para ele, eu falei, é ele que eu vou levar. Então, é isso. Oi, gente. Aqui, nesse caderno, tem o futuro de várias pessoas. Porque eu leio o futuro de várias pessoas, né? Eu faço mapa de nascimento, enfim, previsões. Então, aqui tem várias previsões das vidas de várias pessoas. Ele está quase completo, e aí eu vou ter que abrir outro. E aí são vários desses cadernos que eu tenho em casa, e é isso. Do bolo.
Meu segundo objeto que eu trouxe é um zoom que capta o áudio de uma forma absurda. Tá até muito usadinho. Eu ganhei ele ano passado, antes de fazer uma viagem para São Paulo, para fazer um curso com a Gil. E foi um mês muito importante para mim, assim, e ele foi muito importante porque você escuta muito de uma forma que a gente não consegue ouvir, e ele foi um objeto que eu usei bastante para conhecer a cidade e ficar escutando o barulho da árvore, das folhas e das paredes, e colocando ele perto de todas as coisas para escutar. Então, mais um objeto. Sou eu de novo, gente. Estou interrompendo, mudando o script. Mudando não, dialogando, né? Porque, pegando, né, o objeto da Mari, eu acho que ela traz uma inversão que para a gente interessa muito também, que é esse deslocamento dos sentidos, né? Assim, porque a experiência, nós como artistas visuais, as nossas experiências na cidade, elas são sempre de um corpo que vê e raramente de um corpo que escuta, né? E que é escutado. Então, assim, como escutar a cidade, como constituir essa experiência urbana e da paisagem pelo ouvido, né? Sempre o Bachelard ele fala, né? Ouvir é mais dramático que ver. A gente só não se lembra disso, né? Que a gente sempre tem a primazia da visão. Então, o que se escuta, né? Eu lanço a segunda questão minha. Quando é que a gente escuta o forasteiro? Bom, meu objeto é um livro do Cortázar, Todos os Fogos, o Fogo. É um livro que eu ganhei de uma pessoa muito querida, a Claudine. Ganhei na adolescência e ela, para quem a Karina já conheceu, é uma figura, para mim, altamente forasteira, e eu tive uma dessas figuras que a gente tem a alegria, às vezes, de conhecer no momento da super juventude, tipo adolescência, e ela me entrega esse livro, acho que num aniversário, e como um convite à viagem, né? E tem uma dedicatória para abrir a porta e sair a voar. E eu acho que conversa com esse comentário da Karina, né? Que o livro como objeto portal para viagens, deslocamentos internos e externos, que muitas vezes começam no espaço íntimo e acabam levando a gente, de fato, para o mundo afora. Enquanto Levi escolhe, porque ele trouxe um dos conceitos, assim, uma das bases, né, do Vagamundo, que é a noção de viagem. Então, acho que não dá para passar esse objeto, Levi pode falar também, todo mundo, né, sem dar essa palavrinha forasteira sobre a viagem, né? A viagem como eu acho que é um movimento no mundo e do mundo também, né? Uma viagem que não necessita, muitas vezes, de grandes distâncias. O Levi tem vou tomar emprestado as suas palavras, né? O Levi ele tem um enunciado que, para a gente, é um dos nossos faróis, que é possível navegar pequeníssimas distâncias, né? Como navegar em pequeníssimas distâncias? Eu acho que, na cidade, a gente faz isso. São pequenas navegações e, portanto, a gente pode chegar na cidade como se estivesse chegando pela primeira vez nos lugares. Então, eu acho que é também inverter esse relato da viagem tradicional, do homem branco,
corajoso, que desbrava mares e chega nos lugares mais longínquos, e trazer a viagem para a escala da intimidade, da nossa experiência na cidade. Então, é possível morar na cidade, habitar a cidade como viajante. O desafio é como manter esse espírito viajante no cotidiano que nos assola, né? Então, em que momento a gente vai ter o espanto que vai fazer com que a gente desconheça a cidade habitada, porque finalmente a gente chegou nela. Não pelos caminhos da repetição, mas pelos caminhos da diferença, talvez, da pequena diferença que faz com que a gente veja um pouquinho mais que ontem, né? Então, é nesse sentido. Sim. E o Vaga começa nesse momento, né, que a gente tem um primeiro lançamento de uma viagem megalomaníaca para a Antártica, e por uma série de fatores ela não se realiza, fatores políticos, inclusive, e aí a gente, então, faz um movimento do... fugiu o nome do personagem. O do Marcovaldo. E acaba indo para a mínima distância, e, a partir disso, a gente começa toda uma metodologia de viagens vagamundo. De quem é a câmera? Bom, essa câmera aqui, ela não tem nenhuma história fantástica, mas as pessoas me dão muitas câmeras antigas, pelo fato de eu trabalhar com cinema, né? Acho que elas vêem alguma oportunidade de fazer alguma coisa com esses objetos. E eu acho bem maravilhoso, mas ultimamente está lá em cima da minha estante, com poeira, às vezes elas caem, né, por conta dos gatos. Mas a minha relação com o cinema é uma coisa desde criança, e eu sempre gostei de caminhar pela cidade, levar uma câmera e ficar fotografando as coisas, filmando. Eventualmente, eu nunca sei o que eu vou fazer com esses materiais, mas, com o passar dos anos, eu acabo criando algumas narrativas, né? Se surgir algum trabalho, eu acabo utilizando essas memórias, o banco de imagens, né? Então, assim, lá, uma formiga andando na 405 Norte, eu tenho um pingo de chuva, essas coisas, né, que a gente já vai guardando, e, eventualmente, um trabalho. Nossa, uma formiga. Interessante, vou usar aqui, eu tenho esse material. É ela que a gente tem que achar, né? Quero dizer que o Durepox melhorou muito. Vou pegar aqui que eu acho interessante também o dispositivo, né, Márcia, assim, do olhar através da câmera, né, assim, que eu acho que nesse momento a relação entre o ver e o olhar acontece, né, esse recorte que o visor propõe, né, de uma distância, até de uma realidade ali, daquela imagem que se transforma em registro imediatamente. E pensar quem é forasteiro, né, assim, nessa situação. Eu que olho alguém, ou é aquele que é olhado por mim? Quem está olhando? Nessa troca de olhar, o que surge? Então, eu queria pensar o olhar a partir, na questão do forasteiro, quando eu me torno forasteira ou quando o outro se torna forasteiro, né? Então, acho que pensar através do olhar. Eu trouxe essa cadeirinha mais para remeter uma artista brasileira que, para mim, é uma inspiração de prática forasteira, que é a Eleonora Fabião, que é uma artista que trabalha com ações, né? Ela gosta de chamar o que ela faz de ações. E a cadeira, para mim, é um símbolo forte no trabalho da Eleonora, né? Um dos primeiros trabalhos dela é colocar uma cadeira no centro do Rio, uma de frente para a outra, e um cartaz com versos sobre qualquer assunto por X tempo. Depois ela faz um trabalho que me toca muito, que é com um grupo de pessoas carregar uma pessoa que trabalha em determinado lugar, né? Então, sei lá, uma é uma merendeira. A merendeira chega no ponto de ônibus que ela desce para ir para a escola, aí ela senta na cadeira e os performers carregam a merendeira até a escola. E ela tem uma outra que é uma troca de cadeiras. Então, assim, é uma cadeira de um tribunal que vai para uma escola, a cadeira da escola que vai para um posto de saúde. E aqui me faz pensar como, até tentando dialogar um pouco com a mesa da manhã, com a fala da Carol, dos colegas de manhã,
Ivan, né, sobre essa arte mais conectada com o território. Talvez me interesse pensar a prática forasteira como aquela prática também que se liberta um pouco dos espaços institucionalizados, né, da arte, e que quer pensar as urgências, né, junto com as pessoas, junto com o território. E acho que a Eleonora, para mim, é um pouco uma inspiração, uma referência desse interesse da arte numa dimensão dessa política dos encontros, de pensar a cidade, como se pratica a cidade, de pensar também a arte, talvez, em alguma medida, como um modo de regeneração de um tecido tão corroído, tão violento, tão desigual. Já ia pegar o microfone, agora eu pego o microfone e meu objeto. Não, só para... meu objeto caiu. Só para dialogar um pouquinho, Francis, com o que você coloca, né, que eu acho que, pensando num dos projetos do Vaga, que a gente fez uma volta ao mundo pelos setores de embaixada norte e sul da cidade, que durou 6 anos de caminhada. Quem não é daqui de Brasília, o setor de embaixadas é um setor com as embaixadas, as residências oficiais, um descampado, né? E somos todos desabrigados lá, porque se o sol é excessivo, a gente está no sol excessivo, se a chuva é excessiva, a gente está na chuva excessiva. E, pensando no que você colocou das violências da cidade, nós vivemos situações lá como se nós estivéssemos em qualquer fronteira mais violenta pelo mundo. Assim, acho que a pergunta que eu, pelo menos, mais respondi ali era: o que você está fazendo aqui? Que é uma pergunta de fronteira, né? Quando a gente chega em qualquer país estrangeiro, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Né? E nós éramos um grupo de 10 pessoas caminhando, com câmeras, e como as câmeras, né, muitas câmeras apareceram, como as câmeras se tornaram dispositivos de violência e de controle por parte das embaixadas, e um dispositivo de nos tornarmos, vou usar o termo forasteiro, mas pior que forasteiros, intrometidos nos espaços da nossa cidade que, de repente, não nos pertenciam mais naquele momento, porque a gente estava, se você está na embaixada da Bolívia, você está na Bolívia, se você está na embaixada da França, você está na França. Então, até onde vai o limite da cidade também? Até a gente não podia entrar, a gente só via, quem participou do projeto, as câmeras se movimentando e nos seguindo, entre muros, entre câmeras, entre fossos de água que separavam as residências, né? E a gente via que estava sendo seguido. Nós estávamos sendo seguidos, com exceção da Embaixada do México, que foi a única Embaixada do México e a Embaixada do Egito que falaram: venham. As outras foi só porta fechada. Então, assim, a Embaixada do México, eles não só falaram venham, mas como eles falaram: vocês querem água? Vocês estão com sede? Vocês querem sentar um pouquinho? E a gente sentou, né? E a do Egito chamou a gente para o Ramadã. É só pensando nessas violências da cidade e nessa dimensão forasteira, que, de repente, a gente, quando mora na cidade, que nós somos habitantes da cidade, a gente acha que nós somos o sino. A gente acha que nós somos os anfitriões eternos. E nós não somos. Rapidamente, a gente vira forasteiro na nossa própria cidade. É muito rápido a mudança de fronteira. Mas, voltando ao meu objeto, esse daqui, depois... Embaixada. Sim, que isso nas embaixadas é muito maravilhoso e trabalhamos muito com isso, né? Como é que rapidamente também a cartografia oficial vira forasteira, porque a Bélgica faz fronteira com o Irã, por exemplo, né? Então esse desenho também é muito circunstancial. Aonde tem embaixadas pelo mundo, o mapa mundi se desenha. A gente é que acredita na estabilidade desse desenho, que está sendo questionado agora, por exemplo, por vários países africanos.
que estão reivindicando o tamanho real, né? Estou falando até reivindicando o tamanho real dos países, né? Por exemplo. Mas o meu objeto aqui, gente, forasteiro, ele é um slide. Posso passar para vocês verem. Tem 2 personagens aqui nesse slide. E eles estão numa praia, na areia, e é o primeiro encontro com o Oceano Pacífico, o abalo de se encontrar um oceano pela primeira vez. Então, são 2 personagens que estão ao vento, na paisagem, que é outro conceito fundamental do Vagamundo, né? Mas eu acho que eu estou me estendendo muito, eu passo a palavra e depois eu volto para falar da paisagem. Então, eu posso descrever. Tinha muito vento nesse dia, o tempo nublado, o Pacífico estava cheio de bruma, e nesse lugar haviam 2 pessoas, nós 2, ninguém mais. O vento, o oceano e nós. Mas eu vou escolher o objeto. Bom, e por falar em paisagem, não sei se todo mundo reconhece esse lugar, ou se alguém aqui talvez tenha assistido esse espetáculo. E esse é um bonito encontro do teatro com a paisagem. É uma montagem de um Beckett, Dias Felizes, dirigido pelo Mangueira Diniz, no Lago Paranoá, em 1991. E a Lucinaide ficava dentro do lago. E quando você lê reportagens da época, eu não assisti esse espetáculo, ele faz parte da minha pesquisa de doutorado, mas as entrevistas do Mangueira Diniz, ela é uma descrição da paisagem. E ele fala que, quando ele lia Beckett e pensava nessa dimensão existencial, né, do que estamos fazendo aqui, ele lembrava automaticamente do Cerrado, dessa solidão de Brasília, né? O Mangueira vem para cá nos anos iniciais da cidade. Então, ele falava que via essas árvores, durante o período mais seco, retorcidas, e essa solidão, e ele falava, não existe melhor paisagem, melhor lugar para falar do Beckett. E aí ele monta Dias Felizes lá. E acho que, para mim, eu trago como uma prática forasteira, que é isso, esse teatro que vai em busca da cidade, que vai em busca da paisagem, e que convoca um espectador viajante, um espectador que também percorre, descobre, contempla os espaços e cria paisagens também no encontro com a arte. Então, acho que me interessa pensar como que a arte, seja a performance, as artes visuais, o teatro, ativa lugares, ativa relações com a cidade, reinventa paisagens, ainda que por instantes, né, pela duração de uma peça. E acho que isso conversa muito com o que o Vagamundo faz, essa noção tanto da viagem quanto da paisagem nas suas diferentes abordagens, assim. Bom, voltei para, acho que é a hora de falar da paisagem. Mas primeiro vou falar do meu objeto, que faz parte de uma coleção de pedras forasteiras que estavam guardadas desde 2019. Elas foram colhidas junto com Levi, Ortoff, Iris, Helena, Tatiana Terra, na Grécia, numa ilha que se chama... esqueci o nome, eu vou me lembrar. É uma ilha afetivamente importante, Paros. Poros, porque tem Paros e Poros, ou é Paros ou é Poros. Na praia, a gente foi, o Vaga foi participar de um evento bem interessante, assim, que era sobre a caminhada. Eram práticas caminhantes. Era um congresso internacional em Prespes, que é uma região de fronteira entre a Grécia, a Macedônia e a Albânia.
E nós fomos falar do nosso trabalho, e nesse congresso, é muito diferente de todos os outros que a gente já participou, né? Muitas pessoas chegavam caminhando, vinham, não era de avião, né? Mas chegavam dos lugares caminhando e para falar dos seus trabalhos. A caminhada é outro conceito, prática importante para a gente, né? Nesse momento, que é esse corpo que se move no espaço, né? E o que significa botar um pé na frente do outro, né? O que significa a gente pensar que, se a gente quisesse, pudesse, sonhasse, desejasse, bastaria a gente botar um pé na frente do outro e cair no mundo, né? A gente não faz, certamente, poucas pessoas fazem, mas a gente se esquece da força do corpo e da autonomia que tem o nosso corpo, né? Nós podemos sair pelo mundo. A gente não sai por uma série de razões, mas todos nós, em princípio, dotados de pés e um corpo que se move, a gente... Volto depois. Não. Eu fiquei ouvindo. Só completar, que eu sou forasteira, eu sou guardada desde 2019, eu abri ontem para trazer. Posso fazer introdução? É uma agulha de tricô e eu estava apresentando uma performance no Museu Nacional e uma pessoa que visitou e participou da obra foi a mãe da Clarissa Borges. Você vai lembrar? Algumas pessoas conhecem a Clarissa, que está na UFO. E essa agulha era da mãe da Clarissa. E aí ela participou da obra, gostou e me convidou para ir à casa dela e me dar o conjunto de agulhas que a mãe dela fazia uso, porque ela saberia que eu ia fazer uso. Então, é um objeto forasteiro que chegou por meio da arte na minha mão. E, por vezes, quando eu estou usando essas agulhas, eu fico pensando na Dona Elisa, que é a mãe da Clarissa, porque eu não conhecia a avó da Clarissa. E esse diálogo com o outro sem conhecer o outro é uma possibilidade. Obrigado. Bom, eu vou aproveitar, já que ele pegou esse instrumento, e aí uma pessoa pegou a minha pipa, né? Foi você? Ah, então... Tudo bem, então vou falar. Eu ia convidar ele para falar, mas já que ele não está aqui... Bom, eu solto pipa desde criança, tenho um grande fascínio, e essa pipa já é meio rodada aqui na UNB. Mas eu quero falar primeiro, recentemente, uns 2023, tem uma mineradora em São Sebastião que é muito conhecida porque ela tem uma paisagem distópica e as pessoas vão para lá para fazer ensaios de casamento. E aí eu fui para lá porque eu fiquei muito intrigada com isso para saber o que tinha lá. E aí eu levei essa pipa comigo. E eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu fui para lá e fiquei assim umas 5 horas soltando pipa e a vida acontecia, né? A retroescravadeira ficava passando horas e horas e eu fiquei soltando pipa enquanto aquela máquina passava, né? Então eu fiquei observando aquela interação. E aí tem um vídeo sobre isso. Depois eu acabei levando essa pipa para a aula do G. E eu soltei essa pipa dentro da sala de aula e foi bem interessante porque eu achei que não ia voar, mas ela até voou bem. E aí em 2020
24, não, foi 24, na aula da Karina, eu levei, a gente tinha o Coordenadas, né, que é uma disciplina que a Karina dá. E aí cada aluno tinha que, né, propor uma ação, e eu levei todo mundo para essa mineradora e a gente soltou pipa, né? Cada um tinha sua pipa e a gente soltou. Essa é a história da pipa. Bom, o que falar sobre esse saco de mangas? Eu pensei numa prática de oferecimento. Eu pensei, vou oferecer mangas, mas depois pensei que era um pouco trapaceiro, assim, porque oferecer mangas é fazer o que elas já fazem, porque as mangas ficam se oferecendo, né? Elas se auto-oferecem, você vai ali fora e elas estão todas se oferecendo. Então, eu entendi que o meu gesto não era exatamente de oferecimento, mas de atravessamento. Eu vou ser tipo a atravessadora das mangas. Então, eu vou aproveitar o resto do meu tempo para oferecer mangas para as pessoas. Aí, se vocês quiserem comer, talvez a Karina tenha um guardanapo, uma coisa assim. Então, só como e pronto. Aí. Aqui não pode comer. E a manga não é do Cerrado? Não, ela é forasteira, sim. É da Índia, né? Eu acho. Aí eu amo. Não, vou tocar aquelas flores. Elas são selecionadas. Melhores mangueiras. Eu quero essa manga longa, eu vou lá pra foto. Manguinho no bar, Tchau, adoro. gente. Tchau. Deu pra mim, eu vou chupar pra mim. Eu aproveito essa fala da Raíza para lembrar que a gente pode fazer todo um encontro com os forasteiros que nos que estão ao entorno de nós, que são as árvores. Dá para fazer Brasília, né? Ela é cheia de árvores estrangeiras. Então a gente fala muito das pessoas, né? Mas nós estamos rodeados e rodeadas de árvores estrangeiras. A manga é uma delas, né? E eu acho que essa relação entre o estrangeiro, o forasteiro, e aquele que reside, e aquele que habita e que tem o direito de permanecer, ela está posta também na natureza em volta da gente, né? A gente pode acompanhar os pássaros estrangeiros que chegam na mudança das estações, a gente pode se tornar tão familiar de uma árvore a tal ponto de acreditar que ela nasceu aqui, né? Como é o caso da mangueira. Quando que a gente se lembra que uma mangueira ela é estrangeira? E o que faz com que essa relação mude? Eu acho que isso é uma questão também para a gente pensar. O que acontece, ou então assim, quanto tempo leva para a gente acolher aquele que vem de longe, né? E eu acho que pensar, o qual? O quê? Aceita. E eu acho que pensar assim, a gente está a partir dos objetos, vocês estão vendo, mas a questão do estrangeiro ela é das questões mais urgentes do nosso tempo, eu acho. Hoje de manhã a gente falou muito, né, a partir da questão do Dionísio, da questão urgente da pesquisa, talvez seja pensar esse vulto que é o estrangeiro, que bate à nossa porta, que bate nas nossas cidades e que está o tempo todo junto da gente, e muitas vezes a gente escolhe não ver, né? Mas para mim é uma das que, se eu respondesse a sua pergunta, essa seria uma das urgências. E a outra seria a paisagem. Porque o que sobra do vasto na devastação, né, gente? A paisagem está voltando em cena em todas as exposições, não é à toa, porque é o nosso refúgio, né? Você queria falar, Dionísio? Não, pode. Só lembrar que, da perspectiva dos povos ancestrais, somos todos forasteiros. Sim, sempre. Sim. Quase todos.
Então, ela está posta em todas as dimensões. A gente não precisa de um dedo apontando, dizendo, você é o forasteiro, né? Porque essa é a dimensão. Né? Tem sempre um dedo que aponta e designa aquele que pertence daquele que não pertence. Só para a gente lembrar. Né? A Raíza está... Já acabou? Alguém quer escolher? Pode falar de longe. Não, pode continuar, é só você escolher o... Então, a gente espera. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Esse lápis. Quem é que trouxe um lápis? Eu trouxe o lá. Acho que dentro também um pouco da nossa... Lembrando, inclusive, da volta ao mundo em 1080 dias, que dá mais ou menos 3 anos, 6 anos. Essa é a primeira foi 1080, e depois a gente teve mais disso. E como um instrumento de viajante, né, do nossa modalidade de viagem, e que vai um pouco nessa lógica do mínimo ao máximo, né? E o lápis como essa ferramenta que dá conta, né, de registrar os pensamentos subjetivos, o que é atmosférico, o que é subjetivo, e consegue dar corpo, né, através das palavras, desenhos, grafismos, enfim. E como uma ferramenta super poderosa, se a gente pensar que as viagens espaciais, o lápis é uma das melhores, ele continua funcionando lá, enquanto outras ferramentas de anotação, caneta, elas tendem a falhar. O lápis é um bom companheiro de viagem. Eu estou intrusa aqui, mas é só para ir lançando as questões também, né, que fazem parte do grupo. E uma delas que eu queria lançar é essa, assim, o que se leva na viagem, né? Assim, quais são os pontos cardeais que a gente traz de uma viagem e o que se leva essencialmente na viagem, né? E eu acho que, se a gente pensa, a viagem ela pode ser uma forma de exílio, claro que guardando todas as proporções, um exílio forçado. Mas o que a gente leva quando a gente bate a porta, fecha a porta de casa e diz, agora eu estou no mundo, né? Fica aí o questionamento. De quem que é esse objeto? Ai, gente, ó o mico. Bom, eu tenho tentado desistir de fazer arte, mesmo assim, profundamente, porque eu acho super difícil viver de arte, não ganho dinheiro, preciso pagar a conta, enfim, mas eu amo, e eu estou criando um trabalho agora chamado Coreografia do Adeus, que eu vou desistir da arte, eu quero que ela me convença se eu vou desistir ou não. Mas vou desistir em cena. E aí tem uma cena com uma música, que eu vou colocá-la aqui agora, que me inspirou muito, do Carne Doce, que é um grupo de Goiânia, que, infelizmente, acabou mês passado, e eu fiquei muito puta, porque eu tenho grande paixão e não vou ter a chance de ver eles, e eles acabaram, e eu estou tentando desistir. E aí a música é sobre o mundo acabando, e aí fala, o que você levaria com você, né, se o mundo acabasse, né? Que objeto, que memória, né? E é sobre isso, né? O que a gente levaria daqui, por exemplo, né? Eu, com certeza, levaria muita coisa. Talvez eu morresse nesse percurso, mas deixa eu colocar aqui a música.
não funcionou. Mas fica a história. Aproveitando a deixa, como a viagem, às vezes, a viagem sonhada, ela está sonhada, né? Ela não está vivida. E, às vezes, a viagem inesperada, ela é vivida. Só para a gente pensar assim, né, nesse pensamento viandante que compõe o nosso grupo. Bom, eu acho que faz parte, assim, acho que eu trouxe um repertório de objetos que participam dessas viagens e objetos que foi uma coisa que a gente conversou, especialmente bem no começo ali do Vaga, sobre como as semelhanças e as diferenças das grandes navegações para as mínimas navegações, né? E como a gente tem vários procedimentos que são muito próximos, né? O tipo de... Porque a gente leva as mini navegações, como, por exemplo, a nossa navegação até a Ilha do Retiro, que é uma pequena ilha bem aqui no Lago Paranoá. Todo o planejamento que a gente fez para ir até essa ilha, que ficava 5 metros da terra, assim, a gente fez todo o planejamento, tentando calcular todas as intempéries que poderiam vir à tona. Parecia que a gente estava, de novo, se preparando para ir para a Antártica. Então, acho que eu escolhi alguns objetos que eles... Mosquetão, para mim, ele vai em todas as viagens, nas mínimas, nas máximas, pela delicinha que ele é enquanto objeto, sedutor, e pela sua habilidade de unir materiais de diferentes naturezas em um clique só. Aproveitar que o Levi, né, a partir desse objeto, lembrou de uma das nossas expedições, que foi a Ilha do Retiro, no Lago Paranoá. O Lago Paranoá tem 2 ilhas, e a gente, nesse desvio, porque o Vaga surgiu a partir de um convite, em 2014, para uma residência na Antártica, durante 30 dias, num veleiro. Só que, como não saiu, a gente reordenou a rota, né? Então, a gente foi, ao invés de ir para a Antártica, a gente foi para a Ilha do Retiro, no Lago Paranoá. E a gente, na época, né, Levi e Ju, que estavam, né, desde sempre, a gente tinha feito toda uma pesquisa sobre a Antártica. Nós íamos fazer a rota que é considerada a mais bonita da Antártica, que é a rota de Gerlach. E tinham muitas informações. Quando a gente desviou a rota para olhar, já que nós não vamos na distância extrema, vamos para a proximidade extrema, vamos entender que proximidade é essa, de que é feita essa ilha artificial no meio do Lago Paranoá. E não tinha informação nenhuma. Era quase como se fosse um espaço branco no mapa. E é, portanto, uma ilha que a gente olha do continente, né? E, à medida que a gente foi desenhando esse projeto, para mim, uma das coisas mais emocionantes foi que o vocabulário começou a ser insular e continental, sem a gente querer. A gente estava falando em ilha, a gente começou a nomear as ações a partir de continente e esse pensamento insular, né? E o que a gente fez? A gente botou um anúncio no jornal convidando, né? Era assim, grupo de pesquisa, Vagamundo, procura embarcação para a Ilha do Retiro. A gente já tinha feito uma vez num projeto Moradas do Íntimo, né, em 2009, a gente também usou o jornal como chamativo para as nossas ações.
em relação a esse projeto, Moradas do Íntimo, né? E no Vaga, a gente colocou no jornal, e a gente pensou que ninguém fosse levar a gente. Só que apareceu um casal que tinha um pequeno barco, uma embarcaçãozinha, e que encontrou com a gente na hora marcada. Foi tudo assim, muito, eles não vão vir, né? E eles chegaram. Aí, quando eles despontaram com o barquinho, chegou. Aí, o que aconteceu? Embarcamos, né? Aí, quando a gente chegou na Ilha do Retiro, e eles foram embora, aí todo mundo começou, quem garante que eles vêm buscar a gente? Né? Estamos ilhados, perdidos na ilha e abandonados. Então, assim, ficamos lá, né? A Ju tem um trabalho que dizem ficamos 6 horas, não sei quantos minutos, né, Ju, em estado ilha, na ilha. Só que, para o nosso espanto, quando a gente chegou na ilha, tinha um habitante, um pescador. E aí, uma ilha minúscula. E, de repente, essa pessoa que estava ali começou a ser a ameaça para a gente, que a gente estava dividindo o mesmo espaço. Ele não sabia quem a gente era e a gente não sabia quem ele era. Isso tudo a 100 metros do continente. Então, de repente, a gente teve nossa experiência de isolamento na beira do continente. Trabalhamos o dia todo e duvidamos, será que aí começou, será que eles vêm nos buscar? Como é que a gente vai voltar a nado com câmera, com muitos equipamentos? E aí, quando o Levi menciona que a gente teve discussões maravilhosas do tipo, e se a gente construísse uma canoa de PET para botar as câmeras, a comida. Aí começa, né, gente? E foram ideias maravilhosas, eu acho que ainda dá um projeto, um balão para levar as coisas, como é que a gente vai... a comida, e se a gente precisar ter comida, coisas como se a gente fosse para uma distância absurda. E a gente está falando aqui no Lago Norte, para quem não é de Brasília, é muito perto, é tudo muito perto. Então, não é... A gente foi entendendo que também você não precisa de muitas distâncias para viver experiências extraordinárias, né? O fato é que a embarcação voltou para nos buscar, e dessa expedição, desse estado-ilha, a gente fez uma exposição, tem textos, e, enfim, assim eu falo desse projeto Ilha a partir do objeto do Levi. Acho que vai ser o último objeto que eu trouxe, talvez. Esse é um adufe, é um instrumento, acho que de Portugal. Mas um amigo meu, ele é musicista e ele gosta de andar pela cidade, catar objetos que ele encontra na rua, e ele faz instrumentos, né, dessa mistura, né, do lixo e música. E aí, isso aqui é durex. Mas o que eu gostaria de falar desse objeto em 2023 a gente criou um trabalho inspirado na Donna Haraway, Ficar com Problema, e eu estava muito imersa em como a partir da interação com o mundo, eu encontraria respostas para as minhas angústias da época. E aí eu estava caminhando no Parque Água Mineral, e aí eu observei várias larvas aglomeradas caminhando. E aí eu cheguei muito perto, filmei essa passagem de deslocamento delas. E aí eu observei que elas só caminhavam quando elas percebiam que estava silencioso o ambiente. Quando tinha alguma movimentação, elas paravam. E aí, pesquisando depois, fui saber que elas só andam juntas, aglomeradas, em coletivo, porque é uma forma de defesa. E é uma forma, né, delas se protegerem da vida. E eu achei aquilo genial, assim, tem tudo a ver com a gente, humano e tudo mais. Aí eu levei isso para a sala de ensaio, e aí a gente ficou tentando colocar isso no corpo, né? E a gente tem uma cena inicial do trabalho que tem esse instrumento, que é 30 minutos a gente tentando, aglomerados no chão, caminhar, deslocar. É isso.
Ai, que mico, eu fiz errado. É porque eu achava que a gente tinha que colocar um objeto lá e depois pegar um outro. Aí eu peguei esse daqui. Eu não sei de quem é. Desculpa. É um livro bem forasteiro. Eu deveria estar lendo as leituras da minha pesquisa. A Therese não está aqui, não, né? Já foi embora, né? E aí, só que eu li os 2 primeiros e fiquei, meu Deus, o que será que aconteceu com o Frodo? Ele morreu, não morreu? Aí não aguentei, eu fui e comecei a ler. Aí tá bem forasteiro. É a segunda vez que eu tento ler Senhor dos Anéis. A primeira foi bem traumática. Aí, mas agora tá fluindo, tá bem. O Tolkien tem aquelas coisas de ficar descrevendo a paisagem. Ah, porque tem a pedra que é dessa cor, aí tem uma música, tem a... Ele é bem paisagista descritivo, né? Mas agora está fluindo melhor.